pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Avin Hour. Hoje nós estamos gravando aqui o nosso 16º episódio, sensacional. Como vocês todos já sabem, eu sou o Matheus Bernardini e hoje eu estou aqui com o nosso sócio Rafael Dói. E antes de introduzir a história do nosso convidado de hoje, eu só quero colocar um ponto de atenção para que, se vocês estão curtindo os nossos episódios, deixem um comentário, deixem um like aqui no YouTube, que a gente faz com o maior carinho para vocês, tá? E relembrando, se vocês quiserem ser atendidos pela Aquavera Investimentos, né, Rafael? A gente vai deixar embaixo da tela um QR Code para vocês e também temos as nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição, tá bom? Sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Ele que, junto com amigos e sócios, começaram com uma brincadeira lá no Sul, com alguns barris ali que foram introduzidos até na casa dos pais de uns deles, e a partir desde 2012 começaram uma brincadeira que se chama Al Capone e que desde 2018 vem ganhando os prêmios aí pelo Brasil. Andrew, prazer te conhecer, cara. Conta essa história aí pra gente. Como é que você tá? Como vai, Andrew? Tudo bem? Bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Obrigado pela presença. Imagina, gente. Obrigado por me receberem aí. Show, legal, cara. Não, o intuito é receber empresários aí quinzenalmente e a gente poder compartilhar essa história, e eu achei muito legal a história da Al Capone. Mas antes de a gente entrar no detalhe dela, eu queria que você falasse um pouco pra gente quem que você é, o que você fazia antes dela e como é que começou essa brincadeira aí de vocês que acabou dando certo. Bom, me apresentar um pouco, assim, rapidamente. Eu sou natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Legal. Já moro em Porto Alegre desde 1999, quando meus pais foram para lá. Sou advogado de formação, tenho mestrado em Direito Desportivo feito na Espanha. Sempre advoguei, advoguei em empresas, já morei em São Paulo, trabalhei numa montadora de veículos aqui em São Paulo, no jurídico, sempre fui advogado jurídico. Mas desde 2012 eu, alguns amigos, a gente começou a querer empreender, e eu tenho de sangue isso, assim, da minha família, essa veia empreendedora. Meu avô tinha supermercado em Caxias do Sul, meu pai trabalhou com ele, e eu sempre tive essa vontade de querer empreender. Então a gente montou a empresa, mas eu entrei como sócio investidor. E eu segui advogando e tocando. Montei o meu escritório em 2015, com alguns outros sócios, a gente atua praticamente em todas as áreas. Eu tenho uma especialidade, como eu comentei, em direito desportivo, Sim. Que hoje em dia eu sigo ainda advogando, trabalhando, com principalmente clubes de futebol, alguns jogadores. É o que eu gosto, e o que eu gosto muito de fazer, assim, me traz muito prazer. E eu tenho algumas outras empresas na parte de aviação também, para ajuda de consumidores. Então essa veia empreendedora é algo que eu tive e que me atrai muito, assim. Por mais que a gente tenha já a empresa, a gente está sempre procurando outros negócios, né? Legal. Certo. Como é que foi você parar nessa linha de negócio aí? Conta um pouco mais dessa brincadeira aí que eu falei no início do episódio. Então, a gente, como eu contei, em 2012, um dos nossos amigos estava morando na Alemanha, voltou e ele tinha feito cerveja com uns amigos lá, que eu acredito que seja muito comum, o pessoal fazer cerveja. Na época era, e no Brasil não se via muito isso. E daí ele comentou, vamos fazer cerveja, aprender e tal. Fizemos um cursinho que tinha final de semana ali em Porto Alegre. Sim. E compramos umas panelas, acho que eram de 60 litros, se eu não me engano, e resolvemos fazer. Fizemos a primeira leva, ficou horrível. Muito ruim, porque obviamente, primeira leva não sabia nem o que estava fazendo direito, saiu muito errado. Depois a gente foi aprimorando e começamos a deixar de beber só nós, a gente era em 5, Só nós começamos a levar para churrascos com outros amigos para provar também. Sim. E o pessoal começou a elogiar, passando meses ali, o pessoal começou a elogiar, isso foi em 2011 ainda, Começou a elogiar, e um dos nossos amigos que fazia cerveja comentou, olha, não estou trabalhando agora, não estou fazendo nada, vamos transformar isso num negócio. Vamos. Cada um tirou R$500 do bolso, compramos umas panelas um pouco maiores, daí a gente precisou... Antes a gente fazia, era basicamente numa pracinha, só que a gente precisava de um espaço um pouco maior e que tivesse condição de armazenamento e tudo mais, então a gente foi fazer na cobertura da casa dos pais de um dos nossos sócios. Começamos comprando panelas ali de 100 litros, mais ou menos, e começamos a fazer, crescer, aí começamos a estudar um pouco mais, fazia uma sujeira gigantesca na casa da mãe desse nosso sócio, que, coitado, tem até pena dela até hoje. Mas a gente ainda era, assim,
Embrionário. Muito embrionário, não tinha muito um norte, na verdade. Fazia, a gente botava em garrafa, na época não era barril de chopp, na verdade, né? Era tudo engarrafado, tudo manual. E a gente levava tinha muitos eventos em praças em Porto Alegre na época, a gente levava a praça e vendia, assim, né? Totalmente fora do comum, assim, né? A gente não via ninguém fazendo isso. Era quase como se fosse uma pessoa que comprava latinha no supermercado e vendia, só que no caso a gente vendia a nossa, né? E daí, a partir dali, a gente foi vendo, foi indo. Chegou na parte que a gente falou, temos que ter um nome para cerveja agora também, né? Não temos nome. Vendia só a garrafa vazia. Não tinha nada. Não tinha nada. E daí, nada. E daí a gente parou, pensou. E daí a gente remeteu para... Logo no começo que a gente começou a fazer cerveja, um dos meus sócios, a gente estava no churrasco e uma pessoa meio forte me perguntou, essa cerveja aqui, que cerveja é? E daí um dos meus sócios brincando falou assim, isso aqui é cerveja ilegal, estilo Al Capone. Mas ele brincou isso e nunca mais falou. E daí depois, passamos ali uns 2, 3 meses que a gente foi pensar no nome, ele falou, cara, porque eu falei brincadeira no Al Capone e todo mundo riu. Vamos botar o nome de Al Capone. Pesquisamos, obviamente, no INPI, tem uma cervejaria Al Capone, não tem. E colocamos. Aí, óbvio, rótulo, a gente mandou imprimir um rótulo, fazer um rótulo, era um rótulo bem simples, mas começou a andar, e daí a partir dali a gente foi seguindo até que a gente chegou no momento de decidir, vamos dar um passo maior, temos que sair daqui, temos que ter uma fábrica, isso já em 2013, daí, né, a gente passou ali mais ou menos, de que virou empresa, quase um ano fazendo em casa, assim. E que foi rápido até, né? Porque você pensa. É isso que eu ia falar. Você começou em 2012. Essa loucura aí de, estragar a cobertura da casa de um dos amigos aí, essa bagunça toda para em um ano chegar. E aí, nesse momento, então, foi aí em 2013 que aí vocês tiveram que tomar essa decisão. E aí que vocês viram um divisor de águas que era viável ou não? Ou ainda depois daí teve algum perrengue aí no meio desse caminho? Não. Eu digo assim, no mundo cervejeiro, o perrengue é toda semana quase, né? Mas... Ali já estava criando uma cena cervejeira em Porto Alegre. Já tinham algumas empresas referências, assim, mas poucas. Hoje em dia, Porto Alegre é uma referência muito grande na área, no mundo cervejeiro. Mas a gente pensou, vamos dar o passo. Ou a gente acaba aqui, foi legal, passamos um ano ali tomando cerveja e se divertindo, ou vamos dar um passo. Então a gente constituiu empresa, fez contrato social, tudo certinho. E daí alugamos um pavilhão, aí fizemos um financiamento até para conseguir comprar panela, daí compramos panelas maiores, 300 litros, e daí foi que começou. Ali daí sim que começou a empresa virar um business de verdade, assim, né? Profissionalizou. Dizer assim, a partir de agora, se der errado, nós estamos no prejuízo. Sim. E, cara, tem sido 10 anos muito legais, assim, a gente comentou, a nossa primeira fábrica foi na cidade de Canoas, que é uma cidade vizinha a Porto Alegre. Hoje, já em 2017, a gente se mudou para a nossa nova fábrica, que fica daí em Porto Alegre mesmo, uma capacidade muito maior, panelas de 3 mil litros. A gente hoje em dia, a gente já é uma cervejaria bem constituída na cidade, assim, perguntar ao Capone no estado inteiro, o pessoal conhece, mas óbvio, como tu comentou, né, não foi da noite pro dia, assim, né? São 10 anos de trabalho e 10 anos de perrengues, né? Exato. 10 anos de perrengues. Mas é que a virada, o legal que foi rápido, né? Vocês tiveram ali um ano para essa tomada de decisão e depois fizeram toda essa estruturação e vem dando certo até hoje. Uma coisa que eu ia até te perguntar, que eu fiquei curiosidade, não sei se o Rafael ficou também, é legal fazer cerveja? Quando vocês faziam no início? Então, hoje em dia a gente não faz mais, mas lá no início, mas é legal fazer? É legal, mas é muito cansativo. Principalmente quando a gente fazia 30 litros, 60 litros, era fácil. Mas quando a gente passou a fazer, a gente chegou a fazer 240 litros. Claro, por exemplo, eu e outros 2 sócios, a gente trabalhava durante a semana. Então, esses outros 2 sócios durante a semana faziam, e uma vez por final de semana a gente fazia também. Que era quando a gente fazia a produção maior, que era 240. A gente começava às 7 da manhã e terminava 1, 2 da manhã. Caramba. E bebendo no processo também? Churrasco, bebendo. Aí tem que ir tudo, né? Tem que curtir a jornada, tem que curtir a jornada. Por mais que seja... Que jornada, né? Que seja um business, tem que ter uma diversão no meio, né? E até hoje, eu digo assim, o nosso, como tu próprio, não sei se chegou a mencionar, mas a gente tem esse lema que é de amigos para amigos. Sim. Então, nós somos os sócios, nós 5, nós somos sócios, nós somos colegas desde do colégio. Eu fui que entrou mais tarde, depois que eu vim em Caxias na 6ª série. Tem uns que são colegas desde o berçário. Entendeu? Então, tipo assim, a gente é aqueles sócios que a gente vai brigar, sem sombra de dúvida, vai brigar,
mas vou brigar contigo agora e daqui a uma hora eu vou te encontrar e vou estar tomando chopp contigo e nem vou lembrar daquela briga. A briga de vocês não acaba em pizza, né? Acaba em chopp. Acaba em chopp, exatamente. Chopp e churrasco. E Al Capone, né? Al Capone, não pode ser outra marca. Cara, e uma pergunta, Andrew, a cerveja de vocês é artesanal? É isso? Porque assim, eu me aventurei em 2014 também, eu também tenho essa veia empreendedora. E, putz, eu lembro que ainda em 2014, vocês começaram em 2012, ainda era muito prematuro falar de cerveja artesanal, ou essas fabricações caseiras, enfim, era tudo muito ainda embrionário, como o Matheus falou. A de vocês é uma cerveja artesanal mesmo? É artesanal. Aqui que a gente, assim, o nome artesanal, na verdade, pelo mapa, né, ele não se pode utilizar o nome artesanal. Tá. Mas o que define uma cerveja artesanal? É aquela cerveja que não é uma produção em grande escala ali. Vamos botar... Vai fazer uma panela de 20, 50 mil litros. Pô, é difícil dizer que já é artesanal, sabe? Entendi. Mas se tu estiver utilizando ali ingredientes, um malte diferenciado, um lúpulo diferenciado, vai acabar tendo uma diferença e considerar como uma cerveja especial, que é o termo que a gente gosta de usar mais, assim, sabe? Sim. Cerveja premium, né, que a gente fala. Não, excelente. Te perguntei porque na época era isso, né? O slogan era só água, malte e lúpulo, né? Exato. E aí, nas demais cervejas aí convencionais, que não eram as especiais ou artesanais, você via nos cereais, lá tinha mais arroz e milho e trigo do que qualquer outra coisa. Repolho. Isso, vai então... tudo. Mas é assim, o nome cerveja artesanal ele ainda é muito utilizado, mas ele ainda é muito desconhecido, assim, se pegar no Brasil, a grande população... Cara, se a gente pegar centros, que nem São Paulo, Rio Grande do Sul, é mais fácil, mas a gente tem um desafio muito grande, a gente tem distribuidores no Maranhão, no Amazonas, e eu já fui para lá algumas vezes para ver, aí tu vê que é muito mais difícil inserir o produto naqueles mercados, assim, porque o pessoal não conhece ainda, e também pela questão de não ter tantas cervejarias no local. Tá. Entendeu? Que a gente comentou aqui em São Paulo tem centenas de cervejarias. Então é fácil o pessoal conhecer. Vai num bar tomar uma cerveja. Pô, o bar é uma cervejaria. Sim. Sabe? E o próprio público, né? Eu acho que assim, não sei se você passou por isso, mas assim, lá em 2014, quando eu comecei com essa aventura, eu lembro que assim, ainda tinha primeiro também um preconceito de, poxa, o preço era muito diferente. Então você pegava uma long neck, uma garrafa de 600 que custava 6, 7, 5 reais, dependendo do lugar, e chegava com uma cerveja custando 20, por exemplo. Isso impactou. Sim. Só que o que a gente viu, não sei se vocês também surfaram essa onda e usaram isso como um handicap a favor. Eu lembro que assim, o pessoal fala assim, pô, eu tenho que tomar vinho para ser sofisticado, eu tenho que tomar um destilado para ser sofisticado, mas eu sou cervejeiro e não tem cerveja boa para tomar. Sim. Então assim, o público também foi se educando para aquele público que não queria sair da cerveja, mas queria também tomar um produto bom, né? Diferente, né? Exatamente isso aí. É assim, a gente pega, eu digo assim, a pessoa que toma cerveja artesanal normalmente é aquela pessoa que já gosta de tomar um vinho bom. Sabe? Sim. Que não é... Porque a pessoa que vai tomar cerveja artesanal, ela tem que saber. Ela vai tomar, vai tomar uma garrafa de IPA e vai estar legal. Ela não quer tomar 10 latinhas de algum produto da Ambev, entende? Exatamente isso. É mais qualidade em menor quantidade. Sim. Por sinal, essa aqui tá uma delícia, tá? Tô tomando aqui, tá uma delícia. Essa a gente lançou no passado. A gente lançou essa justamente para tentar competir com essas mais de entrada. Porque como tu bem falou, esse é um problema que a gente tem até hoje, preço. É muito difícil de competir. Sim. Vai numa gôndola do supermercado, lá, botar no Rio Grande do Sul, vai encontrar nossos produtos lá de 14 a 16 reais. Daí tu pega do lado, na gôndola do lado, tem uma ali do mesmo tamanho por 6 reais. Sabe? É complicado, questão tributária, tudo. Então é difícil, mas é algo que a gente tenta mostrar. Pô, olha a qualidade que esse produto te entrega. Sim. Tu vai ter que tomar 5 dessa aqui enquanto tu vai tomar uma dessa aqui. E além disso, tu vai sentir um paladar diferenciado. Sim. E é isso que a gente prega, assim, é a qualidade. E outra coisa que eu acho legal, e parabéns também pelo rótulo de vocês, isso também chama muito atenção, né? A gente lembra que o pessoal, quando a gente ia nos restaurantes para colocar o produto, e aí o pessoal falava ainda assim, poxa, aqui a proposta não é ter um balde com meia dúzia. Sim. É ter uma ou duas no máximo, dependendo da quantidade de pessoas que tem na mesa, para deixar lá uma garrafinha que chama atenção, né? É um formato diferente, então é super legal. É um conceito, na verdade. Conceito, o nosso rótulo, na verdade, quando a gente lançou a cervejaria Al Capone, a gente obviamente usava muito a persona Al Capone. Eu imaginei que fosse. O nosso primeiro rótulo era uma imagem da internet, que a gente pegou lá uma foto dele e virou um desenho e a gente lançou. Depois a gente desenhou um rótulo, mas a gente chegou no momento, um pouquinho antes da pandemia ali, que a gente tentou
tirar um pouco a persona Al Capone, justamente porque a gente não quer que as pessoas vinculem a marca. Eu até vou dizer que eu até não tinha tanto problema, até gostava na época. Assim, hoje eu já fui convencido, meus sócios todos tinham essa opinião de vamos mudar um pouco, e daí a gente desenvolveu esse rótulo. E uma coisa que eu gosto muito nele, se tu for numa gôndola do supermercado, das artesanais, tu vai ver que a maioria delas são escuras, o rótulo. E isso foi algo que quando apresentaram pra gente esse claro, eu falei, tem que ser isso aí. Porque eu sei porque eu vou muito no supermercado, todo que eu vou eu sempre fico olhando, né? Chama atenção. Chama atenção. O próprio fui no supermercado aqui em São Paulo ontem e... Olha, o que tá aí na tela agora, aqui, ó. Isso. E tava lá, cara, direitinho. O nosso rótulo clarinho, tu enxergava os outros tudo escuro. Sim, se então, destaca, né? É uma coisa que é... Um outro ponto só pensar. legal, desculpa fazer, não, imagina, trazer, que a gente fez muito, não sei se já passou isso na cabeça de vocês. O grande concorrente da gente não eram os cervejeiros de cerveja barata, e sim o bom tomador de vinho, né? E aí a gente, até para impressionar os caras na época, a gente fez cartas harmonizando. Então, assim, essa IPA harmoniza com isso, essa Lager com isso, essa Stout com isso. A gente faz, né, para os nossos distribuidores sempre, e para alguns bares mais importantes, a gente sempre faz um treinamento. E no treinamento tem a Lager harmoniza com comidas mais leves, a IPA tem que ser com carne, e vai tendo direitinho e faz o treinamento. A gente leva o pessoal para dentro da fábrica, aí bota o nosso cervejeiro a dar treinamento, a gente tenta ser muito próximo, assim, porque, como eu falei, tem muita cervejaria. E tem muita cervejaria boa também. Então, além da qualidade, a gente tem que ganhar muito no atendimento também, né? É ali que a gente se destaca, principalmente na nossa região. Por isso que quando a gente vai para outros estados, que nem aqui, a gente vai com um distribuidor. Porque a gente sozinho não conseguiria atender aqui. Dificilmente eu vou botar um vendedor meu aqui em São Paulo. A minha margem, de repente, seria muito melhor, chegaria até com um preço melhor. Mas aí dá um problema lá. E o vendedor não sabe resolver. Como é que a gente vai fazer? Atendimento, né? Bom, eu sou, como o Matheus fala aqui, eu gosto muito de trazer as analogias para o nosso mundo aqui, né? Você falou de serviços. Então, assim, eu gosto muito de falar aqui na Aquavero, poxa, no final do dia, produto, plataforma, a gente até estava batendo um papo aqui antes de começar nosso podcast aqui, mas, cara, no final do dia, produto e plataforma virou tudo commodity. Se eu não atender bem o meu cliente, ele tem que sentir falta do atendimento Aquavero. Então é isso que acaba fidelizando. No final, cervejas, vão ter cervejas tão boas quanto, às vezes melhores. Só que no final do dia, o que fecha a conta, o pacote, no final é o serviço, né? Total. A gente que entrega serviço, eu falo nas minhas reuniões, a gente se compromete com um atendimento de excelência. Óbvio, a gente chegou onde a gente chegou por acertar muito mais do que erra. Mas nosso mercado também está suscetível a erros, a gente vai errar, mas a gente tem velocidade para contornar e sempre trazer transparência e um bom atendimento para o cliente na ponta final. Isso aí, eu acho que foi o que tu disse. Bom serviço tu sempre vai achar no teu concorrente. Não vou dizer eu sou a melhor cerveja do mundo, que eu sei que eu não sou. Eu tento fazer, claro que eu tento fazer. Mas eu tento ter aspectos positivos em todas as áreas. Ter um atendimento legal, ter um produto de qualidade, ter um produto, um rótulo bonito, entendeu? Tem, sei lá, uma chopeira diferenciada. Então a gente tenta atingir, né, o cliente e, obviamente, não só o bar, como o consumidor final, né? Sim. Ambos são clientes, né? A gente é multicanais, né? A gente vende em todos os canais. Até porque todo esse investimento acaba tornando a Al Capone uma grife, né? Como a gente trabalha com um público bastante sofisticado, é o que eu falo muito. A Aquavero, a ideia também é sermos uma grife. Poxa, a gente precisa chegar ao Andrew. Pô, como assim? Você nunca tomou uma cerveja Al Capone? Pô, cara, não pode ser. Você tem que conhecer. Vocês não são ainda atendidos pela Aquavero. Então, assim, é esse... Então, eu acho muito legal quem busca esse propósito aí de fazer a diferença na vida do cliente final, né? Isso Exato. É muito legal. A gente, né, treina... Obviamente, todos os sócios, a gente diz que a gente é vendedor, né? Sim. Mas, obviamente, que a gente tem nossos vendedores. E a gente tenta trazer isso para eles. A mostrar... porque a gente já percebeu muito, assim, o mercado, ele é, além de competitivo, ele é... Assim, ele é meio injusto, digamos assim. Tem cervejarias e tem, né, como qualquer lugar, que não jogam um jogo limpo, a gente fala, né? E a gente tenta jogar o jogo mais limpo possível e mostrar isso pro cliente. Fica com uma garrafinha nossa, toma aqui, vê o que tu acha, entendeu? Não vou dizer pro cara, não, essa cerveja aqui é horrível, não tomo. Não dá pra fazer isso, sabe? Acho feio e tem gente que faz. E eu falo muito, né? Nós que somos empreendedores aqui todos, a gente sobrevive da recomendação dos nossos clientes, né? Então, assim, se você primeiro tem um produto de qualidade, um atendimento, um serviço de excelência,
é inevitável a recomendação. Então, assim, poxa, Então. vocês começaram lá no estado de vocês, talvez ninguém aqui de São Paulo conhecia, mas aí começa o boca a boca, e aí entra naquilo que eu falei, poxa, você ainda nunca tomou uma cerveja dessa da Al Capone? Vocês não conhecem a Aquavero, você não é atendido por alguém da Aquavero, você tem que ter que conhecer pelo menos. Sim. E esse que eu acho que é o maior cartão de visitas para qualquer negócio, né? Exatamente. Chegar recomendado por alguém, poxa, toma essa cerveja aqui que você não vai se arrepender, é outra pegada. Né? Exatamente. Exato. Total. A gente né, como tu comentou, a forma de entrar nos mercados, ela é, obviamente, falando do Rio Grande do Sul, é muito fácil pra gente tá lá. Mas a nossa estratégia de outros estados, ultimamente, desde que eu entrei para a parte comercial, que faz mais ou menos uns 2 anos, né? A gente, primeiro no estado, eu tento entrar num supermercado de referência. Assim, um supermercado que atenda um público A, no máximo B, que infelizmente hoje em dia é o que eu consigo atingir. Eu não consigo atingir com meus preços público CD, infelizmente. Mas é botar na gôndola do supermercado produto e depois ir para os bares. Se eu for só no bar, eu vou o Capone, eu quero dizer, o Capone no Rio Grande do Sul, não, tá, legal, conheço, mas, pô, onde é que tá aqui? Agora chega assim, não, pô, eu tô no supermercado tal, o cara dizer, não, o cara já tá lá no mercado. Já tá lá naquele então, mercado. Esse cara tá naquele supermercado, então, pô, o cara já é forte, e o supermercado tá comprando é porque o cara é bom. Então, nossa estratégia é essa. E, óbvio, quando comentou das nossas premiações, com as premiações acaba, não digo que se torna mais fácil, assim, mas a gente tem alguma propriedade maior para falar, né? Sim. Quais que foram as premiações? Pode falar pro pessoal de casa aí, claro, pô, faz o teu... Nossa primeira premiação foi na nossa Red Ale. Só para explicar, o principal concurso de cerveja do Brasil é o de Blumenau. Tá. O concurso brasileiro de cervejas que chama. Tem vários outros estaduais e tudo mais, mas eu vou me ater mais a esses aí. Em 2018 a gente ganhou medalha de ouro na Red Ale. Em 2019 também. A gente ganhou 2 anos seguidos medalha de ouro nela. Aí 2020 não teve, 21 se eu não me engano também não teve. Daí ano passado foi muito surpreendente pra gente. A gente ganhou a medalha de ouro na nossa IPA, que é o concurso mais difícil, porque IPA é o estilo das artesanais mais famoso, mais conhecido, que mais cervejarias fazem, assim. Então foi muito legal pra gente, assim, esse reconhecimento. Mas medalha de ouro nela, ganhou medalha de ouro na nossa Juice APA, que na minha opinião é a nossa melhor cerveja da nossa linha fixa. Ganhamos medalha de prata numa Coffee IPA e medalha de bronze na nossa Double IPA. A gente ficou em top 10 Brasil no total, assim. Então, pô, assim, legal, hein? É muito legal pro comercial isso, mas é muito mais legal para quem trabalha lá dentro. Produção, pro né? cervejeiro, pro cara que tá na produção, lá, o cara que tá botando o lúpulo depois, fazendo dry hopping. Cara, é uma premiação muito legal. Pô, a gente parou, obviamente, no dia seguinte a gente parou a fábrica, fez uma comemoração, assim, cara, o cervejeiro chorava, era um negócio muito legal, assim. Legal, hein? E ajuda a vender, ajuda. Mas não é, eu tenho uma medalha, cara, tá, vários cervejeiros especializados vão botar. Mas não é a medalha em si que faz a venda. Mas ajuda, mas para dentro... Esse reconhecimento... O reconhecimento interno pro pessoal é muito dá uma legal. motivação a Nossa, mais, né? Sem sombra de dúvida. Assim, tanto é que semana que vem, foi em março do ano passado, semana que vem, dia 8, é a premiação de 2023. Pô, avisa a gente aí, que aí... Agora a gente... Ano passado a gente tava vendo assim... tranquilo. De coadjuvante, né? Tranquilo, assim, se acontecer, aconteceu. Tanto que eles até mudaram o jeito de dar a premiação e a gente achou que a gente não ia ganhar nenhuma. Porque eles mudaram, antigamente eles falavam um estilo e davam uma medalha, e daí começaram a dar as medalhas de uma forma e ninguém entendeu. A gente falou, não ganhamos. Bom, acontece, né? Faz parte. Porque nos campeonatos estaduais a gente sempre foi muito bem. Essa Red Ale que eu comentei, ela jogou vários prêmios dentro do estado, mas na nível nacional a gente nunca tinha sido tão bem reconhecido como ano passado, assim. Que legal. Então foi bem legal pra gente, assim. Esperamos que a gente repita. Agora semana que vem, né? Semana que vem, dia 8. Passa pra gente aí que a gente quer ter um convidado premiado aqui, pô. Com certeza. Tomara que a gente consiga. E, Andrew, me tira uma dúvida, cara, porque eu queria entrar nesse detalhe. Quais são os tipos que você tem? Eu vi que a gente tem aqui uma que é sem glúten, tem a IPA, tem aqui a do kit, né, que IPA que você trouxe, tem o Ginger Ale, né, o Moscow Mule que você está bebendo, e tem a Pilsner que a gente está tomando aqui, eu e o Rafa. Quais outros tipos você tem? Quais são a diversidade do teu leque? E vocês já estão atendendo o Brasil todo? Tá. Sobre o canal de vendas, hoje a gente não está em todo o Brasil, a gente já está em mais ou menos uns 13, 14 estados. Caramba, legal. Na minha última, claro, a gente, por exemplo, assim, vou dizer a Bahia, por exemplo. Bahia, eu vendo para um supermercado lá, que é referência, não tem canal de distribuição ainda acho que não vou ter, porque como eu comentei, ainda tem uma dificuldade para chegar no Nordeste,
muito pela questão do preço que eu chego lá. Transporte muito caro, a carga tributária para fazer tudo é muito pesado, assim. Sim. Mas a gente presencialmente está em mais ou menos 13 estados. Legal. Tá? Legal. E óbvio, a ideia de, obviamente, né, ir expandindo com o passar do tempo e encontrando parceiros nesse caminho. Sim. Sobre nossos produtos, nossos estilos, a gente tem uma gama bem variada assim, de produtos. Assim. A gente começa com a nossa linha de 500 ml, que é aquela ali, Sim. que a gente tem uma Premium Lager, uma Weiss, uma Red Ale, uma APA, uma IPA. Aí a gente tem a linha sem glúten, que a gente criou em 2017, que a gente viu meio que um nicho de mercado ali que estava começando a crescer. Hoje é muito forte, hoje tem supermercado que tem gôndola específica. Mas na época a gente tinha, assim, a gente vê que era pouquíssimos que tinham. Sim. A gente lançou a Lager sem glúten. Daí, um pouco tempo depois, a gente lançou a IPA sem glúten. A gente foi a primeira cervejaria do Brasil a fazer uma IPA sem glúten. Eu até há pouco tempo eu nunca tinha visto uma outra. Recentemente eu vi uma outra cervejaria que faz também. Que eu acho, cara, que tem que ter pro consumidor, assim. Claro. E para nós é um produto que abre muitas portas. Precisamos entrar num cliente. O cliente, não, tô bem, não preciso. Então, não, tu tem cerveja sem glúten? Não tem. Pô, bota esse aqui. A gente entra com ela, passa uns meses, os caras vê a qualidade do produto e a gente consegue inserir outros. Mas continuando, a gente tem uma linha de long necks também, que a gente tem essa Pilsner que eu comentei que a gente lançou, essa que tu está tomando aqui, Sim. que a gente entrou para tentar combater, né, um pouco essas de entrada, mas ela não é, tu mesmo está tomando, ela não é uma Pilsen de entrada, ela é um pouquinho mais encorpada, assim. Sim. Que a gente tentou focar muito na qualidade e no drinkability dela. E temos duas outras long necks que são IPAs, que é uma Flow IPA e uma Session IPA, que elas estão no kit ali, mas obviamente vende separado. Tá. A gente tem a nossa linha de latas, que a gente chama linha especial, que daí são produtos um pouco mais elaborados, que é a nossa Hop Lager, a Juice APA e a Double IPA. Aí o kit a gente tem muito para rede de supermercado, mas acaba tendo uma venda para consumidor final também, mas supermercado é impressionante a venda. E tem datas certas no ano que vai vender mais, que é Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Natal. Natal é uma loucura. Falando dos kits que você falou aí que eu achei legal, até já puxando um gancho aqui também, cara. Vocês fazem tipo um white label se precisar? Por exemplo, a gente aqui fez uma parceria de mandar algumas coisas. A gente gosta muito de presentear e mimar os nossos clientes. Se o seu assessor não estiver te mimando, cobra ele, porque a gente tem esse DNA e eventualmente fazer uma parceria aqui com o nosso time de marketing, depois vamos falar. A gente faz muito. Isso tem várias empresas que compram da gente para dar de final de ano, e daí eles desenvolvem rótulo, mandam imprimir rótulo, a gente bota. E atualmente tem sido bem forte, esse ano principalmente, final do ano passado, na verdade, lá no Rio Grande do Sul, que são bares e restaurantes querendo fazer com a sua própria marca. E é uma coisa que a gente sempre tentou botar na cabeça deles, dizendo, pô, por que vocês estão vendendo? Claro, tem que vender um produto de qualidade, tem que vender. Mas por que vocês não tentam botar o rótulo de vocês? Daí tu vai estar vendendo, ter um nome na cerveja. Claro que a cerveja tu tem que fazer um trabalho diferenciado de marketing em cima. Ele é difícil, assim, não é só botar o rótulo e vai estar. Sim. Mas se tu tá no teu bar, pô, teu nome, o pessoal vai saber que tu tá botando uma coisa de qualidade. Não é vai botar o teu nome e vender para fora. Sim. Mas no teu bar, e vários bares e restaurantes fortes de Porto Alegre começaram a fazer, e a gente tá tendo um resultado bem legal. A gente vê que outras cervejarias não ofereciam isso para os clientes. A gente começou a oferecer, já fechamos 2, 3 clientes bem grandes quanto a isso. Os supermercados eu já vi que fazem. Só que eles não usavam marketing forte em cima disso e acabou não dando muito certo. Tem alguns cases aí que a gente já estudou que para o supermercado não deu tanto certo. No Brasil, o consumidor ele é muito apegado assim, à marca, a gente já percebeu isso. Assim. Tanto que quando a gente faz o rótulo para o outro bar, o restaurante, a gente faz questão de botar o Al Capone embaixo para a pessoa saber o que está tomando. Que lá, como eu disse, a gente tem um nome já, né? E continuando os produtos, só para finalizar, a gente em 2019 a gente teve a ideia, e daí a gente estava tudo pronto para lançar em abril de 2020, veio a pandemia, acabamos lançando igual, mas de fato o lançamento foi em 2021. A gente tem uma linha de produtos refrescos, vamos dizer assim, não alcoólicos, que é o Ginger Ale e água tônica, e daí a gente tem produtos também alcoólicos, que é o Moscow Mule e o Gin Tônica. A gente lançou faz mais ou menos um ano e meio, e está tendo uma procura bem legal. Assim. A gente vê que mudou muito o público. Assim. Hoje em dia tu não consegue mais ter um bar, um restaurante sem ter drinks. Aí se o bar não tem um bartender, um mixologista no local, ele vai para essa opção que é ter drinks prontos. Entendi.
Que legal, cara. Bom, fazendo mais uma analogia, né? Vai lá. Que a gente fala muito aqui da Aquavero com atendimento Claro. 360 graus, né? Que é, poxa, a gente nasce lá atrás, 10 anos atrás também, como um escritório de investimentos. Hoje a gente fala que tinha uma empresa aqui de prestação de serviços financeiros. Então, poxa, consigo atender o nosso cliente em seguros, em mercado de capitais, mesa de câmbio e assim por diante, né? Poxa, você começa na cerveja, hoje tem produtos não alcoólicos, produtos sem glúten, produtos até drinks destilados e assim, poxa, isso é muito legal porque no final do dia o cliente quer estar sendo atendido ou consumindo Al Capone ou estar sendo atendido pela Aquavero. Isso eu acho muito legal também. Exatamente, foi o que eu disse, tem que diversificar, né? Sim. Acho que não dá pra ficar... A gente, por exemplo, a gente começou fazendo cerveja. De um tempo depois a gente falou, por que a gente não tem um bar nosso? Fomos lá, montamos um bar. Hoje a gente já tem 4 bares em Porto Alegre, temos um no litoral. Em breve estamos procurando um aqui em São Paulo, tomara que a gente consiga Opa, que legal, seguir na hein? ideia. Então é isso aí, tem que diversificar, entendeu? Abre na Faria Lima que vai ser sucesso, tá? Bah, assim, o problema é o valor do aluguel aqui na Faria Lima, né? É só bota na cerveja. E daí quando a gente foi pra linha dos drinks, e, cara, não sei, daqui a pouco a gente vai ter alguma outra ideia e vamos testar, né? Isso aí, é base de teste, né? A gente tem, Sim. na fábrica a gente tem uma panelinha menor, que é mais ou menos, eu digo menor, ela era do tamanho da nossa antiga fábrica, que é de 300 litros. Mas é onde a gente faz os testes, assim, e a gente, cara, todo mês tem alguma coisa saindo do cervejeiro, a gente dá muita liberdade pro pessoal que trabalha com a gente, assim. Então a gente, cara, vai, testa, faz o que quiser, nos apresenta. E direto, essa que eu comentei antes, a Cofipa que eu comentei antes, que foi medalha de prata ano passado, foi, cara, o cervejeiro teve uma ideia, falou, fazer uma cerveja com café e tal. A gente só deu pra tentar pegar aquele café lá, o cara fez o teste, cara, a cerveja ficou animal, muito boa, e ainda de cima disso foi premiado, que não tava nem na expectativa, sabe? Legal. Então a gente, eu digo assim, a gente tem que olhar pra dentro, né, da empresa primeiro, como eu comentei dos prêmios ali. Eu quero que se a pessoa não está trabalhando feliz dentro da empresa, não vai dar certo para fora, né? Que legal. Isso é bem legal. Isso faz total sentido. Foco. Assim, eu sempre brinco lá, a Al Capone devia ganhar o selo, aquele Best Place to Work. A gente... Great Place to Work. Great Place to Work, isso. A gente tem isso. Vocês têm? Claro, a gente é muito pequeno ainda, né? Hoje a gente tem no total mais ou menos ali, que somando os nossos bares, uns 40, um pouquinho menos de 50 colaboradores, assim, então a gente tá crescendo, mas eu brinco sempre, pô, cara, lá a gente não dá almoço pro pessoal na fábrica, a gente brinca, né? Do almoço. A gente tem a área do bar lá, e daí tem vários sofás, a gente fala pro pessoal, o pessoal pode descansar na hora do almoço. Toda sexta-feira todo mundo ganha 3 chopps. Eu falei, pô, cara, onde é que tem isso, né? É ótimo. Tem vaga lá que eu acho que eu tô considerando. A gente passa pelo menos na sexta-feira Feira pra lá, pegar né? o chopp, né, Matheus? Onde que eu mando meu currículo aí que eu fiquei com vontade. Mas cara. é bem isso, cara. A gente tenta fazer o pessoal gostar de trabalhar. Sim. Sabe? É claro, como toda empresa sempre, a gente tem nossos pontos negativos, obviamente, que a gente está sempre tentando melhorar. Mas a gente, cara, foca muito no nosso colaboradores, nossos funcionários, para que eles sejam felizes e gostem do que eles estão fazendo, assim, e gostem de conviver, assim. A gente tenta fazer muita confraternização e gostem de conviver com o pessoal. Legal, cara. Bacana. Eu tenho mais uma pergunta que eu acho que é assim uma tendência de mercado, até a gente também falando assim, menos de Al Capone, mas eu acho que mais de mercado agora nesse sentido. Não tem como negar que esse mercado vem crescendo ali nesses últimos 10, 12 anos. E como é que vocês, os sócios, enxergam esse mercado no futuro? Porque você tem ali grandes players ali que estão também brigando por um espaço. Como é que vocês enxergam vocês posicionados e também o restante do mercado brigando aí por esse Brasil, que é um continente, né? Falar primeiro, acho que sobre o todo, né? Sobre o mundo cervejeiro, o mundo da cerveja artesanal. Ele ali pegou, vamos pegar ali desde o nascimento da Al Capone em 2012 até 2017, 2018, cara, foi um boom. Foi um crescimento muito, muito, muito grande de cervejarias. Era cervejaria nascendo todo dia praticamente, assim, era impressionante. Hoje em dia eu vi que deu uma estagnada, até muitas fecharam muito por conta da pandemia também, que foi pesado para praticamente todas as cervejarias, assim. As que não estavam em rede de supermercados sofreram muito, muitas quebraram. Agora retomou, assim, mas eu vi que deu uma estagnada no número de cervejarias. Mas acho que agora vai ser o momento que vai começar a se destacar aquelas que querem crescer. Tá. Fazem algum planejamento para crescer, que é onde eu acho que a gente se enquadra. A gente vê em Porto Alegre mesmo, quando a gente começou, tinha muita cervejaria maior que a gente, muitas.
Hoje em dia a gente é maior que praticamente todos. Em Porto Alegre a gente deve ser provavelmente a segunda cervejaria em quantidade de produção, eu acredito. No estado eu já não sei dizer exatamente, mas então a gente está agora falando de Al Capone, a gente está crescendo. Ano passado foi um ano muito bom para a gente cresceu quase 40%. A nossa expectativa para esse ano é crescer por isso aí também. E foi como eu falei, a gente está sempre olhando oportunidade, a gente não está só fazendo feijão com arroz, né? É abrir mais um bar, tentar abrir agora. Estou aqui em São Paulo, estou buscando oportunidades para gente mais aqui. leque de diversidade de Exatamente, leque de produtos, diversidades, assim. Então, tem muito mercado. Só que, claro, a gente tem um grande desafio que são, como tu comentou, os grandes players, né? E tem cervejarias que começaram artesanais que hoje já a gente, né, considera grandes players já, produzindo 1 milhão a 2 milhões de litros por mês. Caramba. Que isso, né, para quem começou como cerveja artesanal, produzir isso é um negócio absurdo, assim, que acaba impactando muito pra gente, porque eles tentam se tratar como artesanais ainda. Mas, cara, é isso aí. A concorrência tá aí e tá aí pra gente brigar. Mas, como tu falou, a gente tem um plano de expansão, obviamente. A gente tem traçado para daqui a 5 anos e tem traçado para esse ano. Obviamente que o dos 5 anos vai ver se vai conforme a gente está desenhando. Mas os últimos 2 anos, o ano passado a gente seguiu bem o planejamento, crescemos conforme esperado. Esperamos que esse ano a gente consiga assim também. Assim, show de bola. E só antes então da gente finalizar, Andrew, fala pro pessoal de casa aí, faz um pouco do teu marketing. Se quiserem conhecer mais a Al Capone, Instagram, site, entrega para todo o Brasil via vocês mesmos. O palco é teu aí, só para... Vou virar para a câmera para falar. É braço aqui? É. Então, a Al Capone, a gente tem o Instagram, que é a nossa principal rede social, mas a gente tem o nosso site, a gente tem um e-commerce também no próprio site, entrega para o Brasil inteiro, tem lá, vem conhecer nossos produtos. Por favor, curtam a nossa página no Instagram, ajuda bastante a gente. E a gente está sempre divulgando, a gente faz várias promoções também no próprio e-commerce. Então venham conhecer, provem nosso produto que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Show de bola. E então, antes da gente dizer tchau aqui, encerrar aí, tomar essa cerveja, porque já estamos fora do horário de trabalho, né? Quero deixar o recado, se estão gostando, a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Lembre-se que se quiserem ser atendidos aqui pela Aquavera Investimentos, vão estar os dados aí no QR Code, tá? E podem também entrar nas nossas redes sociais. E Andrew, foi um prazer te ter aqui, espero que você tenha gostado, a gente adorou. Eu adorei, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco aí com a nossa história, ainda que seja pequena, que eu acho que 10 anos é pequeno ainda, tem muito para crescer, mas eu espero que eu tenha ajudado e o pessoal tenha gostado aí. Foi sensacional. Foi sensacional e falar de cerveja é muito gostoso. Espero que todo mundo tenha gostado também. Valeu, Andrew. Obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado aí pela experiência aí. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.